Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Física, agora vai trazendo para você o nosso preparatório Enem, galera. Você que vai prestar Enem, esse é o grande momento, beleza? A gente está passando por mudanças no Enem, a gente está vendo sempre novas mudanças e nesse ano não será diferente, certo? Essa notícia deve perdurar nos próximos anos. O Enem sempre sofre alterações e nós vamos aí trabalhando para você para que a gente vá fazendo os ajustes necessários para que esse curso seja sempre completo e seja um curso sempre atualizado para você, beleza? Esse aqui é o Física, agora a gente vai oferecer para você um curso de Física para o Enem, com os assuntos que mais caem, totalmente gratuito, totalmente completo, para que você possa gabaritar a parte de Física e garantir alto rendimento na sua nota, beleza? Galera, vou falar para você de Enem e hoje a gente vai falar de força. O que vem a ser força, cara? Gente, força nada mais é do que a interação entre dois ou mais corpos. Quando a gente vai analisar o conceito em si de força, lá na mecânica clássica, Newton em si, a gente vai pensar simplesmente na característica de que força é uma interação entre dois corpos. Newton, ele descreve dois tipos de interações. As interações de contato, forças de contato, como por exemplo a força mecânica, que eu preciso empurrar um corpo e para empurrar um corpo preciso estar em contato com esse corpo. Mas ele também descreve as leis das forças de campo, né? Força magnética, força elétrica, força gravitacional são forças ou são exemplos de forças que atuam em campo, ou seja, elas não precisam do contato direto com o corpo que sofre essa interação, mas por estar numa determinada região, ter uma região de campo de ação, essas forças conseguem interagir em outros corpos. Mas inicialmente nós vamos falar das forças mecânicas, as forças de contato, certo? Toda vez que eu tenho um elemento, um corpo material, como por exemplo esse caderno aqui em minha mão, ó, vou pegar um caderno aqui pra gente brincar. Quando eu tenho esse caderno e eu vou aplicar um contato nele, eu estou aplicando aqui uma força. Deixou de ter contato, deixou de ter força, beleza? Então, quando eu aplico força nesse caderno, ou seja, quando eu vou tentar empurrar esse caderno, então a gente pode pensar na ideia de que força é o ato de empurrar algo. Então, eu aplico uma força sobre esse elemento e, ao aplicar essa força, essa massa inercial desse caderno, que é a própria massa dele, vai sofrer uma variação na sua velocidade. Então esse caderno que estava em repouso, agora ele passa a entrar em movimento, certo? Como ele estava em repouso e ele passou a se movimentar com uma determinada velocidade, a gente pode dizer que esse corpo então, gente, ele sofre uma aceleração. Daí vem então o conceito matemático, a parte matemática, a fórmula, a equação que define força de acordo com a ideia de Newton. Força, só que eu vou ajustar aqui, não é qualquer força, força resultante, toda força resultante que for diferente de zero, então quando a força resultante é diferente de uma força nula, a gente vai ter o seguinte, essa força aplicada no corpo material, aplicará nesse corpo, ou seja, vai fazer esse corpo variar a sua velocidade, causando nele uma aceleração. Então a causa de uma força resultante diferente de zero é exatamente a alteração na velocidade do corpo, a aceleração. Sacou a ideia? Olha só então, qualquer força empurra esse caderno, vou aplicar uma força aqui, estou aplicando força, mas o caderno não se mexe. Se o caderno não se mexe, significa que essa força resultante foi igual a zero, ou seja, foi uma força muito pequena para vencer o estado inercial, o estado de repouso desse caderno. Se eu aplico uma força um pouco maior, eu começo a deslocar esse caderno. E ao deslocar esse caderno, a gente passa a ter a ideia de que a força resultante ocasionou nele uma aceleração. Força, galera, são grandezas vetoriais. Para tudo. O que são grandezas vetoriais, professor? Ora, grandezas vetoriais são grandezas que têm, além do seu valor numérico, que a gente nesse caso vai chamar de módulo, certo? Além do valor numérico, ela vai ter também a direção e o sentido. Olha que beleza! Módulo, direção e sentido.
Pegou? Gente, toda vez que eu aplico uma força sobre um determinado objeto, por exemplo, esse caderno novamente, eu aplicando força, eu vou ter que falar a intensidade dessa força. Essa intensidade é o valor numérico, módulo. Legal. Eu tenho que falar a direção que eu estou aplicando essa força, por exemplo, na direção horizontal. Mas a direção horizontal me dá dois sentidos. Eu posso aplicar nesse sentido ou neste sentido, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, ok? Então eu escolho um dos sentidos na direção horizontal e consigo descrever a intensidade de força que eu estou aplicando. Percebe que eu precisei de 3 elementos. Então toda a grandeza que precisa desses elementos é chamada de grandeza vetorial. Boa parte das grandezas em física são denominadas vetoriais. Tranquilo? Então, de acordo com Newton, força resultante diferente de zero ocasionará, sim, uma aceleração num corpo inercial. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Fiz uma representação aqui, ó, tá? Um bloquinho, uma mesa, uma força aplicada sobre ele, o vetor mostrando a direção e sentido dessa força. A gente vai ter aí uma aceleração ocasionada nesse corpo. Lembre-se sempre, o corpo tem que ter o seu valor de massa, certo? Tendo aí a massa desse corpo, a gente consegue definir qual é a aceleração que ele tem, ok? Mas espera aí, professor, tá tudo ligado. Isso, tá tudo ligado. A partir do momento que eu tenho uma aceleração, a gente pode conectar isso lá na cinemática. Conectar isso lá na cinemática. O Enem adora conexões, cara. O Enem adora conexões de assuntos. Então, se eu pego essa aceleração, que é diferente de zero, essa aceleração ocasiona no sistema uma alteração na velocidade do corpo. Então, a gente tem essa situação, a velocidade alterando, certo? A aceleração faz com que ocorra uma variação de velocidade em função do tempo. Por isso que a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, porque eu vario a velocidade em função do tempo. Dessa ideia sai a função horária da velocidade. Variação de velocidade é v menos v0, ou v igual a v0 aqui. A aceleração passa o tempo multiplicando, vai ficar v igual a v0 mais at. Ou seja, essa funçãozinha aqui, que é velocidade final, é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A gente tem exatamente a função horária da velocidade, que vem dessa ideia de força. Apliquei força, entrou uma aceleração no sistema, essa aceleração provoca uma variação da velocidade, dependendo do tempo que essa aceleração permanece, do tempo que essa força permanece. Ah, moleque, tô entendendo, certo? Tá tudo ligado. A partir da ideia que eu consigo analisar a variação de velocidade, eu consigo analisar e dizer para tu também qual é o deslocamento sofrido por esse corpo. Ora, a equação ou função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, certo? Você já viu essa função várias vezes, muita gente chama de sorvetão, né? Assim como essa, vovó ateu, assim como essa, o pessoal chama de fama. Gente, essa função horária da posição permite, casualmente, que a gente calcule aí a posição de um objeto quando ele está acelerado. Acelerado, ele teve uma variação de velocidade. Se ele teve uma variação de velocidade e está acelerado, é porque existiu uma força sobre ele. Tá tudo ligado, tá tudo conectado. É importante você, caro estudante, saber fazer essas conexões, entender que uma força é a causa da alteração da velocidade, que é a causa da variação de velocidade, certo? Então, ó, a força é a alteração da aceleração e a aceleração varia a velocidade e a velocidade pode te dar uma nova posição no espaço, certo? Quando o exercício não me permitir calcular o tempo, ainda é possível verificar qual que é a variação de espaço e qual que é a velocidade do corpo, utilizando uma equação chamada equação de Torricelli, ou Torricelli. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S, certo? Lembrando que velocidade e aceleração, nesse caso, são grandezas vetoriais. Toda vez que eu tiver uma grandeza vetorial, eu vou colocar essa setinha em cima aqui para representá-la, certo?
Pessoal, então essa aula introdutória fala da mecânica, dos pontos mais importantes da mecânica para você. Enem, força é um nome, é um elemento extremamente importante, um conceito muito importante para você saber. Toda vez que a força resultante for diferente de zero, o corpo sai do seu estado de repouso ou sai da sua inércia de velocidade constante e passa a ter uma aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que força e aceleração são vetores. Essa aceleração ocasiona uma variação na velocidade e dentro da cinemática vetorial, dentro da cinemática de movimento retilíneo uniformemente variado, você pode calcular qual é essa alteração da velocidade ou simplesmente por causa da aceleração, conhecer uma nova posição do corpo. Tendo o tempo, qualquer uma dessas duas equações, não tendo o tempo fornecido, a gente calcula por Torricelli. Beleza? Então a gente uniu dinâmica, uma parte da dinâmica aqui, com a cinemática vetorial de movimento uniformemente variado. Tranquilo? Galerinha, essa foi a nossa primeira conversa, uma aula introdutória aí para você entender e compreender como que a gente vai trabalhar esse curso, certo? A ideia é trazer para você os conceitos interrelacionados e depois partir para a resolução de exercício para que você esteja o mais preparado possível para fazer a sua prova do Enem, beleza? Se você curtiu essa aula, deixa aquele like, compartilhe essa aula com o maior número de pessoas, assim o canal cresce, a gente aparece e você alcança sucesso. Gente, vou ficando por aqui, mas não se esqueça, a força está com você. Valeu, hein? E tchau!